Sabe, eu tava pensando, se a gente parar de sonhar, a nossa vida para. E eu tive essa experiência há uns anos atrás. Quando nós casamos, né, eu e meu esposo, nós não tínhamos carro. Nós conseguimos comprar nossa casa, fazer o nosso casamento do jeito que a gente desejava. Mas nós não tínhamos carro. Tínhamos apenas uma moto. Aí chegou um tempo que a gente tava vivendo, eu acho que meio deixa a vida levar, sabe? Achando que achando que a vida era uma brincadeira de verdade. E apareceu uma oportunidade de comprar um carro, né, pra gente. Contudo, nós não estávamos preparados financeiramente para fazer essa compra, muito menos a gente parou para pensar se aquilo dava dentro do nosso orçamento, se dava na nossa realidade, e não consultamos a Deus para tomar esse passo. Esse hoje é um passo número 1 para qualquer coisa que nós fazemos ou desejamos fazer na nossa vida, na nossa casa. Mas nesse tempo inexperiente, recém-casado, achando que a vida é um bombom, a vida é um morango, decidimos que apareceu a oportunidade, então com certeza isso é para nós. Não paramos nem para analisar. Sabe aquela compra que você faz por impulso? Inclusive, se você é uma pessoa que compra por impulso, eu recomendo que sempre que você for adquirir algo, estiver pensando em comprar algo, além de pesquisar, espere pelo menos 24 horas depois de achar o que você queria, para realmente ter certeza se aquilo é o que você precisa e que aquela compra não está sendo simplesmente uma compra emocional. Aquele tipo de compra que você faz porque está frustrada, porque só porque quer fazer, quer se aliviar de alguma forma. E muitas vezes já aconteceu comigo de eu comprar coisas tanto que eu não precisava e nem usei, na verdade, como também de me endividar comprando coisas que não tinham necessidade de fato. Então, foi só um parêntese que eu abri, mas voltando aqui pro assunto. Então, nós compramos esse carro, né? E tão inexperientes, assim, tão, sabe, tão no impulso, não verificamos o carro direito. Só queríamos, porque o carro era bonito, era um modelo que a gente gostaria. E naquela época que a gente tava, de muita ostentação, não, eles casaram e já estão dando certo. Entenda a mentalidade como era escassa no final, assim. Não era nem pelo prazer de ter, né? Era pelo prazer de mostrar que tinha. Isso é um nível de mentalidade tão baixo, assim, tão superficial, e que realmente só tende a dar errado. E ainda assim, né, no nível que a gente estava, compramos o carro. E o que é que aconteceu? Esse carro só nos deu dor de cabeça e prejuízo. Primeiro, ele quebrou o câmbio de embreagem. Foi em torno de R$1.000 o conserto, de cara, assim, nas primeiras rodadas que a gente deu. Depois, nós não tínhamos estrutura financeira, como eu falei, para ter um carro naquela época. Por quê? Porque nós não fizemos conta do quanto aumenta o gasto de gasolina com o carro. Que como a gente ficou só com o carro, nós vendemos a nossa moto para dar de entrada. A gente ia precisar se locomover, né? Se movimentar muito com o carro e se aumentar muito os custos. Porque a gasolina é muito mais cara de um carro em comparação com a moto. E também a manutenção, né? Todas essas questões, tudo era mais caro. E não estava na nossa realidade ainda aquilo ali. Nós aceleramos um plano que não era pra gente ainda. E foi frustrante e claro que deu errado, né? Inicialmente deu errado e esse não foi nem o pior. Nós compramos esse carro financiado, chegou a um ponto que nós estávamos numa bola de neve financeira. Nossas contas emendaram, a gente começou a entrar em cartão de crédito, pegando o crédito do cartão para pagar determinadas contas, e findou que aumentou tanto e nós não tínhamos mais condição de reverter aquela situação sozinhos. E entramos em desespero, pelo menos eu falo por mim, meu esposo também, mas com certeza eu fiquei muito pior, porque eu sempre fui assim muito certinha, sabe, nas coisas. E nas minhas coisas, na parte financeira, certinho que eu digo é não gostar de me exceder em gastos ou de dever, sabe, aquela consciência de que, ai não posso dever a ninguém.
E chegou nesse ponto de a gente ter que se desfazer do carro e foi muito dolorido, né? Foi muito sofrido assim pra gente, porque conquistar é bom, né? Mesmo que seja independente das circunstâncias. Muitas vezes você conquista coisas que não era no tempo, como foi o que aconteceu com a gente. Mas conquistar é bom e tem os seus prazeres, sim. Não dá pra negar. Mas perder é muito ruim. Quando você perde, dá uma sensação que você fracassou. E foi exatamente isso que nós pensamos na época. Pelo menos foi o que eu pensei. A gente fracassou. Meteu os pés pelas mãos e fez algo que não deveria ter feito. E tivemos que vender o carro, aconteceu toda uma situação, nós conseguimos vender. Quem sabe eu conto até em outro vídeo essa história. Tivemos que vender o carro, voltamos pra moto, adquirimos uma motinha e quebramos a cara, né? Só que o que eu falei no início, o tema é: você não deve deixar de sonhar. Eu entrei nessa história para contar para vocês o motivo pelo qual nós paramos de sonhar. Depois que nós tivemos essa perca financeira e tivemos que vender o carro, nós simplesmente paramos de fazer planos futuros. Paramos de desejar coisas, porque com essa perca a gente ficou com medo de arriscar em novas coisas, de arriscar dar passos e esses passos ser maiores do que nós. E isso nos custou alguns anos parados na mesma situação. Porque não adianta querer crescer se você não tem sonhos. Você não vai ter ambição. E entenda-se, ambição não é que você vai desejar desmedidamente, né? Não é que você vai passar por cima de ninguém para conseguir, mas é necessário uma dose de ambição para que você consiga, sim, realizar seus objetivos. E nós cancelamos tudo que era ambição. Ficamos na moto, na casa. Era tanta escassez que entrou na minha mente nesse tempo, que até as compras de casa era regrada. Qualquer gasto era regrado. E eu não estou dizendo aqui que você não precisa ter controle financeiro. É diferente você ter controle financeiro de você ter medo de gastar até com o básico, que foi a situação que a gente entrou. E nesse tempo, o que eu percebi é que por mais que a gente ganhasse, mesmo que a gente conseguisse fazer mais dinheiro, não sobrava. Se sobrasse, eu não sei para onde ia e a gente não dava passos de crescimento. Eu não vi uma melhora na minha casa, eu não vi uma melhora na minha vida, em nada assim. Era como se tivesse tudo realmente parado. Eu me lembro de passar mais ou menos 2 anos a 3 só para colocar 2 boxes de vidro nos meus banheiros, porque eu não ousava nem pesquisar o preço. E olhe, box de vidro não é um gasto exorbitante, nem é uma coisa que é desnecessária, né? Eu acredito que toda casa precisa, pelo menos para organizar mais o banheiro, deixar mais limpo e tal. Mas nem isso eu ousava pesquisar. E minha esposa dizia: vamos dar uma olhada nos boxes? E eu: tá bom, vamos. Aí deixava morrer o assunto, porque realmente eu não queria me comprometer com nada. Eu realmente parei de sonhar com tudo. E nesse tempo que a gente parou de sonhar, nós não construímos absolutamente nada. Nada sobrou, nada cresceu e nós simplesmente perdemos alguns anos na inércia. Por isso que eu tô dizendo, por mais que você se frustre, porque sim, é normal, acontece essa situação. Hoje eu tenho um entendimento claro de que foi para que eu entendesse que minha vida precisa de uma direção, que não é na ostentação ou para mostrar que tem, é ter porque você merece, porque você quer e porque é uma compra consciente, que é diferente de uma compra emocional. Então nós passamos esse período todo, até que finalmente, depois de muitos anos, né, em luto, nós conseguimos entender que aquela situação foi para o nosso aprendizado, foi ruim, mas que foi bom no final. E quando eu engravidei da minha primeira filha, nós estávamos de moto, né?
E é muito perigoso, né? Na gravidez, eu imaginava depois, quando a gente tivesse com ela, como é que ia ser para se locomover. Até que eu e meu esposo conversamos e decidimos que a gente ia precisar de um carro dessa vez, né? E isso ainda foi um bloqueio para a gente comprar. A gente juntou um dinheiro, já tinha um dinheirinho junto, mas nós procuramos o carro mais, assim, simples mesmo, que desse pra gente pagar. E a gente saiu em busca desse carro, até que... E antes de tudo, antes que eu esqueça, nós sentamos e nós oramos a Deus, pedindo que Ele direcionasse exatamente o carro que Ele queria para nós. Porque nós não gostaríamos de dar nenhum passo a mais por nossa conta, porque nós tínhamos aprendido que caminhar sozinho dá errado. E nós fizemos essa oração e saímos em busca, porque na vida é assim. Você tem o trauma, você tem as percas, com o tempo você vai entender por que aquilo aconteceu. Depois você vai entender que você vai precisar dar passos para sair daquela situação. Porque Deus, Ele já lhe fez capaz. Ele já lhe fez capaz. Você é quem precisa entender o que precisa ser feito para que você saia dessa situação. E então, nós saímos em busca, né, do nosso novo carro. Logo nas primeiras concessionárias que a gente foi, nós íamos comprar um carro usado, né, por conta do orçamento também. Encontramos um carro que parece brincadeira. Assim que a gente entrou no carro para fazer o test drive, que finalmente nós entendemos que precisava, meus olhos se encheram de lágrima. Eu olhei para o meu esposo, ele estava com os olhos cheios de lágrima. E na hora nós entendemos que era aquele carro que o Senhor estava direcionando para a nossa vida. Então nós adquirimos, né, o carro. As prestações, para vocês terem noção, eram mais baixas do que a prestação de uma moto. Ficaram realmente muito baixas. E como tudo que o Senhor dá a gente, Ele é fiel para cumprir, que a gente consiga pagar até o final. E nós conseguimos pagar. Esse carro foi muito abençoado. Nós hoje repassamos ele já, não estamos mais. Mas assim, ficou a lição, né? Que a gente tem que sonhar assim. E entenda, o mais importante, o desfecho dessa história. Esse ano, 2026, nós decidimos, né, já tínhamos quitado o carro, decidimos que precisávamos trocar o carro, né, por um carro melhor que já estava no tempo. Conversamos, fizemos orações, pedimos direção e fomos atrás. Quando nós chegamos para ver o carro, para ver um carro, nós íamos comprar numa concessionária, que é a mesma concessionária, do mesmo dono da concessionária que meu esposo trabalha. Então fomos olhar esse carro, chegando lá, eles vestem a roupa, vamos lá só olhar sem compromisso. E assim eu fiz, né? Nós fomos. Chegando lá, eu queria tudo, menos um carro branco, que era exatamente o carro que a gente tinha, que era branco. Eu queria um carro vermelho, eu queria outro modelo de carro. Mas Deus não faz obra pela metade. Ele pode até permitir que você seja ferido, mas na mesma medida, ou maior, muitas vezes você vai ser curado. E chegando na concessionária, olhamos os carros, olhamos e encontramos exatamente o mesmo modelo e a mesma cor de carro que a gente tinha perdido da primeira vez. E foi exatamente esse modelo e essa cor que deu certo pra gente comprar. E eu fiquei ainda receosa sem querer. Eu digo, não, a história vai se repetir. Mas no meu coração vinha que Deus estava me retribuindo. Não me retribuindo, mas como que me curando mesmo. Me curando do trauma que tinha ficado. E que como tudo que Ele faz é muito maior do que o que a gente pensa, do que o que a gente sonha, Ele estava me dando o carro do ano. Então a gente conseguiu comprar o carro do mesmo modelo, da mesma cor, só que sendo do ano do carro que a gente tinha tido que se desfazer anos atrás. E o ensinamento que eu tenho para deixar para vocês hoje é que não parem de sonhar, por mais que as situações se pareçam sem saída, por mais que seja difícil, por mais que você perca, entenda, tudo que acontece na sua vida é para o seu bem, até as coisas ruins, é para que você aprenda e mais na frente você tenha algo melhor.
Então não para de sonhar, não desiste, não deixa de confiar a sua vida no Senhor, porque Ele faz muito mais do que o que a gente pensou, muito mais do que a gente pediu. É essa a lição que eu quero deixar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha contribuído com a vida de vocês de alguma forma. E se você quer acompanhar conteúdos nesse tipo, desenvolvimento pessoal, mudança de vida, transformações, histórias que aconteceram comigo e que eu estou compartilhando com vocês para que de alguma forma contribuam com suas vidas, fica aqui, se inscreve no meu canal e deixa seu joinha. E me conta se algo assim já aconteceu com você também. Tchau!